Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live da Ensino Maker. Hoje um tema aí que eu tenho certeza que vai interessar para todo mundo, que é relacionado a projetos Maker, tudo que você precisa para começar. Então, as pessoas, né, que acompanham a gente aqui, a gente tem vários tipos de perfis, né? Perfis de pessoas que nunca realizaram uma atividade maker, né? Às vezes caiu no perfil ali de paraquedas, achou que as atividades são legais e nunca tinha mexido com isso. Tem gente que já realizou uma ou outra atividade e tem gente que já realizou mais atividades e tem gente também que já faz parte da rotina, né? Realizar esse tipo de projeto. Mas ainda assim, né? Tanto que no nosso grupo exclusivo do WhatsApp foi ali o tema principal trabalhado ali, foi o maior votado foi essa questão de tudo que você precisa, né, para conduzir os projetos maker, principalmente para você que está iniciando nesse processo. Bom, o que vai acontecer aqui também, lá no grupo do WhatsApp, quando eu estava perguntando sobre os maiores desafios que o pessoal tem, né, na realização de atividades maker e tudo mais, teve três grandes tópicos que foram abordados. O primeiro foi relacionado à questão de ter ideias de atividades. Então, o desafio ali de, cara, como é que eu tenho várias ideias, né? Ainda mais que a gente tem a questão ali de pessoas que às vezes estão querendo realizar essas atividades para, sei lá, para usar nas aulas de ciências, para usar nas aulas de matemática, física, enfim. Então, cada vez, né, a pessoa vai precisando de uma ideia diferente e é um dos grandes desafios, inclusive, o maior desafio retratado aí pelo pessoal. A segunda questão foi a questão da falta de habilidade e a insegurança na condução das atividades maker. Então, como é que eu lido com isso, né? Como é que eu lido com essa insegurança? E o terceiro, né, como é que eu realizo essa atividade com vários alunos ao mesmo tempo? Então, a gente sabe que a realidade, né, de uma sala de aula, né, no Brasil aqui, né, independente da etapa educacional que a gente esteja falando, estão falando de em torno de 20, 30, 40 alunos. Imagina conduzir projetos com esses vários alunos ao mesmo tempo, né, garantindo que todo mundo esteja ali fazendo o projeto, que esteja tudo dando certo. Então, essas são as maiores dificuldades e eu vou mapear aqui, eu vou me aprofundar principalmente nessas três questões, né, para que a gente consiga destrinchar aí esses maiores obstáculos que estão, né, que estão travando ali a questão de como realizar a atividade maker. Na verdade, a questão do repertório dos projetos, né, que é o maior desafio, vai ser o último, então fica até o final, que eu vou explicar como é que você consegue ter mais ideias de atividades e eu vou focar nos dois primeiros, né, a questão da insegurança e também com a ideia de lidar com vários alunos ao mesmo tempo. Quando eu estava preparando essa live, eu estava fazendo uma reflexão que está cada vez mais presente, né, para mim, com relação vamos dizer assim, os perfis que eu encontro, né, no meu dia a dia com relação às atividades maker, né, com relação aos professores que aparecem nesse meio do caminho. E e eu vi ali 2 extremos, né, 2 extremos de perfis quando a gente fala de atividades maker. O primeiro deles são os super céticos. Então, vou lá, os super céticos e os deslumbrados. Então, o primeiro perfil são os super céticos e o segundo perfil são os deslumbrados. O que são os super céticos? Os super céticos é aquele professor raiz, né, aquele professor que já está no ambiente de sala de aula há mais de 20, 30 anos, às vezes ele nem está há tanto tempo assim, mas toda vez que alguém vem com uma proposta nova, com uma proposta diferente, esse professor já fica extremamente reticente, já fica assim, cara, eu não queria eu não quero mexer com isso, poxa, o modelo de sala de aula já é o mesmo há 20, 30 anos, para que você vai ficar inventando moda? Então é aquele professor que fica confortável, né. É aquele professor também que costuma terceirizar
né, todo o fracasso ou toda a questão da aula não está dando certo aos alunos. Então ele fala assim: não, é porque os alunos de hoje em dia é que não fazem isso, os alunos de hoje em dia que não respeitam o professor. Então, assim, eu sei que existe essa realidade, né, de lidar com alunos, né, que às vezes não dão o devido respeito, isso é um problema real, isso é um problema sério. Porém, a gente não pode dizer que o grande problema é esse, né? O grande problema é aquela velha frase que o pessoal atribui a Albert Einstein, que diz assim, né, que insanidade é fazer a mesma coisa o tempo todo e esperar resultados diferentes. Então não faz sentido, né, eu perceber que minha aula não está engajando os alunos, que meus alunos não estão aprendendo, e eu insistir no mesmo modelo de aula, independente da situação, né? É muito mais fácil a gente se adaptar ao processo e existem formas positivas de fazer isso, né? Não é só porque você está se rendendo a essa situação, existem formas positivas de se abrir uma nova forma do que simplesmente terceirizar a questão dos alunos. Eu, particularmente, né, quando eu estou em escolas, quando eu dou em aulas, eu tenho, logicamente, não são todas as minhas aulas são perfeitas, mas eu tenho uma participação massiva dos meus alunos. E são os mesmos adolescentes, são as mesmas crianças, né? Logicamente, não são todas as aulas perfeitas, a gente tem desafios, tem alunos que são difíceis, né? Mas, no geral, consegue sim, que é a mesma geração que tem, que mexe no celular o tempo inteiro, é a mesma geração que não está dando, talvez, tanta ideia para o professor, mas talvez é uma geração ali que é mais exigente. Talvez seja isso. Talvez a minha geração para trás era uma geração mais passiva. A gente gosta de dizer que era uma geração que respeitava mais. Talvez até fosse. Mas é uma geração que ela só não falava alto. E essa geração fala mais, né? Ela se expõe mais. Então, muitas vezes a gente se lida com esse perfil do professor super cético e esse professor não quer mudar a nem o custo, porque a culpa é de todo mundo, né? E não há nada, nada, nada que esteja nas mãos dele que ele possa fazer. E aí, do outro lado, tem o que eu chamo dos deslumbrados. Quem são os deslumbrados? Os deslumbrados são aqueles que idolatram o make e idolatram sem uma razão aparente. Então, o make ele está em franco crescimento, né? É cada vez mais comum a gente ouvir falar sobre atividades make, ouvir falar sobre o quanto essas atividades são ricas e quanto elas são interessantes. Porém, a gente e o que acontece? Às vezes um diretor, um gestor, um coordenador, né, começa a ouvir, né, os burburinhos das novas tendências educacionais, e aí fala: não, a gente tem que colocar esse maker aqui na escola, porque esse maker é muito bom, e a gente tem que fazer isso e tarará. E tem muita vantagem nisso, né? A vantagem bom, beleza, eu acredito no maker, eu acredito que é muito bom, mas existe um problema muito sério nos deslumbrados, que eles só vão lá e jogam, né? Eles só falam assim, não, eu vou implementar o Maker, compra um kitzinho ali, às vezes é alguma empresa que está vendendo aquela ideia, e aí, de repente, o professor tem que se virar. Não, agora vai ter aula Maker. Mas, cara, ninguém ali foi devidamente preparado para essa aula Maker. Dar uma aula Maker é completamente diferente de dar uma aula tradicional, né? E um dos pontos, né, mais importantes acaba sendo deixado de lado, né? Que são aquelas pessoas que estão na linha de frente, que é o professor. Nenhuma. E aí aqui eu tenho que dizer assim, não é só do Maker, né? Qualquer nova proposta educacional, qualquer ideia de inovação que qualquer gestor, que qualquer pessoa que esteja à frente de uma escola, de uma secretaria de educação tem que pensar, o primeiro investimento que ele tem que fazer, a primeira forma que ele tem que pensar é como os professores vão fazer, como é que eu vou capacitar, como é que eu vou preparar esses professores. E é surreal
é surreal como isso passa completamente batido. Eu estava numa tutoria com uma das alunas da comunidade, né? Que ela ganhou lá o bônus da outra tutoria e tal, que é o meu acompanhamento mensal. E ela estava comentando que no estado de São Paulo, agora a robótica, eu não sei se o Make, mas acho que chama só de robótica mesmo. A robótica, ela agora faz parte da grade curricular. Na teoria, eu acho fantástico. Eu acho que é necessário, eu acho que isso é muito bom para pensar ali para relação do século XXI, né? As habilidades da atualidade é o que eu preconizo aqui o tempo inteiro. Só que tem um problema muito sério nessa situação, que é o, o grande problema que a gente vê ali é que o professor é jogado para o professor. Esse professor não foi devidamente capacitado para trabalhar com robótica. E aí o que que acontece? As aulas acontecem de qualquer jeito, né? O professor fica ou ansioso ou frustrado, porque ele não consegue atender as demandas dos alunos. Os alunos também ficam frustrados, porque eles conseguem farejar, né? Quando um professor não sabe o que está falando, quando o professor, você vê que o professor não tem segurança naquilo. Então a aula vira um fracasso. Aí que o pessoal vai falar? Robótica não funciona. Não dá para implementar robótica. Mas a questão não é essa. A questão é que o investimento mais necessário que deveria ser feito não foi feito, que foi no professor. Então, assim, é que nem a proposta do ensino médio. Quando eu vejo, né, a teoria por trás da proposta do novo ensino médio, com os itinerários e as eletivas, eu vou falar até uma coisa que talvez o pessoal ache meio ruim aí, que é, eu acho muito bom a ideia dos itinerários, né? A ideia das eletivas. Você ter ali uma proposta aberta, uma proposta mais conectada com o interesse do aluno, né? Eu acho que isso está muito conectado com uma forma de desengessar o nosso currículo, enfim, tem muitas vantagens, né? A estrutura, ela é interessante. Mas por que dá errado na grande maioria das escolas e na e mesmo sendo uma boa ideia, por que não preparou a linha de frente? Eu escuto história na comunidade Ensino Maker, tem histórias que são incríveis, né, de eletivas. Poxa, tem o caso, né, da Fernanda e do Ricardo, que eles são professores de uma escola pública de Ubatuba, que por causa da eletiva, né, eles conseguiram implementar uma atividade maker na escola, já tem um ano e meio, conseguiram participar de uma competição que é uma das maiores competições do Brasil, que é a League Steam, que é realizada ali pela ArcelorMittal. E eles escreveram um projeto, fizeram lá um projeto com os alunos de uma casa sustentável, com Arduino e um monte de coisa, uma confusão e tal. Assim, confusão no sentido de intenso, né? O processo de desenvolver o projeto. E no final das contas, eles conseguiram ganhar o primeiro lugar nacional, concorrendo com mais de 150 escolas. E aí, com isso, eles ganharam como premiação eles vão receber um investimento para colocar um laboratório com kits da Lego e tudo mais. A escola ganhou por causa disso. E isso só foi possível porque tinha letiva, né? É, tem vários professores, né? A professora Cecília, do interior de Minas, né? A professora Lúcia, que até estava aqui, acabou saindo, que está em trabalhos incríveis, né? Que realmente consegue aproveitar esse gap ali dos itinerários, das eletivas, para trabalhar projetos de eletrônica, projetos com sucata, que os alunos, que elas só vejo relatos assim, nossa, os alunos ficam loucos com esse tipo de atividade. Mas eu sei que elas são exceção. Essa é uma exceção porque elas estão recebendo uma capacitação extra ali, né? Porque elas estão na comunidade. Mas, a nível de preparação do professor médio, infelizmente, isso não acontece. Então, assim, eu estou dizendo isso, né? É, Infelizmente, isso acontece, né? Os deslumbrados querem entrar e eles não preparam, e acaba que uma ideia boa vira uma ideia ruim. Então, isso acaba, atrapalhando. Bom, e por que que eu estou falando tudo isso, né? Estou falando porque um dos tópicos que vocês falaram, né, de grandes desafios,
né, foi a questão da insegurança, né, e a falta de habilidade na condução de uma atividade maker, né? E aí é que, na verdade, o que eu vou falar agora, tanto com relação à insegurança na condução das atividades, como a realização de de uma atividade com vários alunos ao mesmo tempo, tudo isso pode ser resolvido quando você compreende a estrutura de uma aula maker. A estrutura de uma aula maker, ela não é similar à estrutura de uma aula tradicional. Não é, né? E então é muito necessário você primeiramente entender esse formato de aula e também você dominar esse formato de aula. Quando você entende, você domina, é o primeiro passo, né, para você vamos dizer assim, diminuir essa questão da insegurança. E também, quando você entende a estrutura de uma aula maker, você consegue entender como é possível dar uma boa aula maker, uma aula onde os alunos, todos os alunos fazem projetos, né? É uma turma de 20, 30, 40 alunos. Se você entende a estrutura, você consegue conduzir uma atividade com essa quantidade de alunos, com qualidade e sem se estressar, né? Parece bom demais para ser verdade, né? Caramba, como é que eu vou fazer isso sem me estressar? É porque a estrutura de uma aula maker, ela é diferente de uma aula tradicional. E enquanto você tentar dar a aula tradicional ou dar a aula maker da mesma maneira da aula tradicional, aí sim vai ser estressante, aí sim os alunos não vão engajar e aí sim você vai continuar patinando. Então vamos lá, vamos entender primeiramente que diferenças são essas. A primeira delas é que numa aula tradicional, numa aula expositiva, você, professor, que é o centro. Você é o centro, né? Boa parte da aula é você expondo o conteúdo, né? É você trazendo o conteúdo. Então, não é muito sobre. Você tem que trazer uma. Muitas vezes você está trazendo um conteúdo completamente novo para o aluno. E aí, se você tentar passar pelo processo de construir em conjunto com o aluno todos os conhecimentos, você nunca vai terminar, né? Então, o aluno, não adianta perguntar para o aluno, o que você acha que é uma mitocôndria se ele nunca viu o que é uma mitocôndria. Ou tentar falar qual a opinião dele sobre a Revolução Francesa se ele nunca viu a Revolução Francesa. Tem momentos, tem estilos de aula que precisam ser conteudistas, que o professor precisa falar, precisa palestrar, que ele precisa expor esse conteúdo, né? E aí ele vai ser o centro do processo. Depois ele pode trazer perguntas, ele pode trazer exercícios, mas numa aula tradicional. E nada de errado assim com a aula tradicional, ela precisa ser exposta dessa forma. Já uma aula maker, o aluno ele é o centro do processo. O aluno é o protagonista. Se numa aula tradicional o professor está ali expondo e falando durante 80% da aula, e 20% é alguma participação dos alunos, na aula maker é o contrário. 80% da aula é o aluno fazendo, é o aluno criando, é o aluno desenvolvendo os seus pensamentos, e 20% é o professor expondo alguma coisa ali. E as duas têm os motivos de ser do jeito que é. Numa aula tradicional, você precisa dominar o assunto. Você precisa ser o dominador do assunto. Você precisa entender lá as mitocôndrias, as pteridófitas, as briófitas, a ligação covalente, a ligação. Você precisa dominar. Você estudou 4, 5 anos esse conteúdo, né? Não vai ser o aluno lá do segundo ano que vai dizer como é que esse conteúdo é ou não é, né? Você domina esse assunto. Você é autoridade nesse processo. Já numa aula maker, você até é autoridade, mas você é um facilitador do processo. Então, o seu objetivo é facilitar caminhos para que o aluno consiga construir o seu protótipo, para que o aluno consiga construir o seu conhecimento. Outra diferença, né? E uma diferença brutal aqui. Numa aula tradicional, todos os alunos ficam no mesmo ritmo, né? Eu estou aqui numa aula tradicional. Eu estou expondo um conteúdo para vocês, né? E aí, se alguém tiver uma dúvida, uma coisa, vai colocar aqui no chat, sei lá. Mas aqui todo mundo está meio que no mesmo ritmo, né? E
lá numa atividade maker, cada grupo trabalha num ritmo diferente. Né? Vai ter grupos que vão fazer um projeto X, outros vão fazer o projeto Y, uns vão ser mais ágeis ali na sua estrutura, outros vão ser mais, vai patinar mais naquele processo. Então a gente tem aí essa estrutura, inclusive essa questão de colocar todos os alunos no mesmo ritmo, né? Ela é muito, até meio nociva para o maker por diversos motivos. Então, por exemplo, aí aqui a gente vai até entrar na pauta de, poxa, Luan, como é que eu consigo conduzir uma atividade maker com 20, 30, 40 alunos? E sabe por quê que você acha que não é possível fazer isso? Porque você acha que realizar uma atividade maker é colocar todos os alunos no mesmo ritmo, é fazer todos os alunos seguir o mesmo passo a passo. Vamos supor que você pensou assim: nossa, eu vi o projeto da mão biônica. Esse projeto é muito legal, eu tenho certeza que os alunos vão adorar. Você tem 30 alunos. E aí você quer realizar essa atividade com seus alunos. Aí você vai separar, cada aluno vai pegar lá os materiais, o canudinho, o barbante, o papelão. E aí você vai lá e fala: gente, olha só, presta atenção. Primeira coisa que você tem que fazer é fazer um desenho da mão, não sei o quê. Aí passa com canetinho. Agora vocês vão pegar a régua e dividir em 3 partes iguais. Agora vocês vão cortar não sei o quê. Isso aí é tortura. É tortura por quê? E realmente, se você acha que realizar uma atividade maker é realizar uma atividade dessa forma, aí eu concordo que não tem como realizar uma atividade como essa com 20, 30, 40 alunos. Não tem. Quer dizer, até tem, mas você vai passar raiva. Então, assim, por quê? Porque cada aluno tem um ritmo diferente. Tem aluno que vai entender rápido o seu comando, né? Que vai resolver rapidinho ali. Tem aluno que vai ser um pouco mais lento. Você tem sempre que privilegiar o aluno mais lento, porque se o aluno mais lento perder alguma coisa, ou ele vai ser desestimulado, né, ele vai ficar desestimulado, se ele perder um passo, ele não vai conseguir fazer o resto. Por outro lado, aquele aluno que foi mais rápido, ele vai ficar entediado ou vai até atrapalhar a aula. E é muito mais exaustivo, porque numa aula expositiva, eu estou falando aqui, gente, vou explicar sobre as coordenadas cartesianas. Estou lá, o eixo X é horizontal, o eixo Y é vertical, lado positivo, lado negativo, e falo, 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 falo. Tipo assim, você não precisa, você não, às vezes você não precisa certificar de que todo mundo está entendendo. Às vezes pergunta, pessoal, tá tudo beleza? Tá tudo certo? Uhum. E esse uhum é o garoto viajando, ele tá com o olho lá longe. Ele fala, cara, eu não entendi nem o começo, não vou nem perguntar, senão vou passar vergonha. Então, como é uma aula falada, realmente você consegue até passar todo o conteúdo. Agora, numa aula que você quer dar o passo a passo, você tem que garantir que está todo mundo no mesmo ritmo. Você está vendo que aí o aluno está na etapa 1, o outro está na etapa 2, e você tem que garantir. Então, é até pior que dar uma aula tradicional. Você fala assim, não, eu prefiro dar uma aula no quadro e giz, porque isso dá muito trabalho. E não é todo aluno que aluno não faz e não entende, você vai, você volta, é muito exaustivo. Mas o que é o problema? O problema são as atividades maker? Não. O problema é a forma como você está conduzindo essa atividade, tentando que todo mundo faça o mesmo passo a passo. E aí sim, aí realmente você vai ter problemas. Você vai ter dificuldades nesse processo. E aí, no fundo, o que está acontecendo ali? No fundo, o que está acontecendo é que você não entendeu como é a estrutura de uma aula make. Só para você ter uma ideia, o que eu falo assim, uma estrutura de uma aula make? O que eu considero? Qual é a estrutura que nós usamos aqui na Ensino Make? Qual é a estrutura que eu falo para todos os alunos na comunidade, que eles têm acesso lá, por exemplo, ao roteiro de condução criativa? Como eu falei, o grande propósito de uma aula maker é que os alunos sejam protagonistas.
E como é que eu torno alunos protagonistas? É eu tentando participar o mínimo possível. Mas não quer dizer que minha participação é nula. Então, ó, vou dizer assim um exemplo. Ó, eu vou fazer uma atividade sobre o sistema solar. Por onde eu começo? Né? Como é que é a estrutura da Ensino Maker para iniciar uma atividade sobre o sistema solar? A primeira coisa que eu vou fazer é apresentar o tema. Eu vou trazer alguma pergunta motivadora, eu vou trazer alguma curiosidade, alguma coisa assim, para tentar puxar deles alguma coisa sobre o assunto. Então, por exemplo, partindo do pressuposto que eu já trouxe alguma pincelada, ou que eu já passei o conteúdo, eu começo perguntando, coisas bobas assim. É, quantos planetas tem o sistema solar? É, qual é o planeta que está mais próximo do Sol? Qual é o planeta que está mais longe do Sol? Qual é a diferença entre estar mais perto do Sol e mais longe do Sol? Qual é o menor planeta? Qual é o maior planeta? Qual é a influência que a gente tem disso? Então, assim, você vai instigando, você vai perguntando para os alunos ali que eles sabem, que eles não sabem, aí às vezes você vai trazendo alguma coisa ali, tipo, corrigindo algum fato, alguma coisa que às vezes eles tenham falado de forma equivocada. E aí, o seu desafio é o quê? É você. É beleza, você trouxe ali, começou o assunto, né? Viu mais ou menos o que que eles sabem, e vai apresentar a atividade. Ó, gente, a gente vai construir aqui. Eu vou dar um desafio para vocês, então. Vocês vão ter que construir, usar aqui os meus recursos de sucata para construir uma réplica do sistema solar. Então, beleza, vamos fazer isso. Aí você tá. Por exemplo, como é que eu. Como é que isso acontece para mim? Se você fala assim, Luan, você faz a réplica do sistema solar e você só mostra um monte de sucata, eu vou ficar assim, caraca, eu não sei como fazer isso, assim, eu vou travar, né? E como é que eu aí agora no meu lado como professor, como facilitador de uma atividade maker, o que que eu tento fazer? Eu tento, vamos dizer assim, eu tento trazer repertório, trazer exemplos de propostas que ele pode fazer. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu separei alguns exemplos só para vocês terem uma ideia, ó. Então, eu pego vídeos, eu posso pegar projetos, posso pegar fotos, alguma coisa. Na verdade, assim, até antes disso, né? Eu gosto de fazer uma tempestade de ideias com eles. Tipo assim, eles estão lá vendo, tem palito de picolé, tem tampa de garrafa, tem bola de isopor. Perguntar como é que vocês acham que dá para fazer. Aí às vezes alguém vai falar, eu posso pegar o palito de churrasco e fazer assim, eu posso usar a tampinha de garrafa, fazer de tal jeito, tarará, tarará, tarará. Aí ele vai lá dar as ideias dele. E aí eu, não, beleza. A gente, com isso você já não está saindo do zero. Mas eu gosto de trazer o que? Repertório. Então, o que que é o repertório? Exemplos de vídeos, exemplos de propostas. Por exemplo, essa proposta aqui. Deixa eu já colocar no final. Ó, aqui é um projeto que tem, ó, palito aqui de picolé e vários planetinhos ao redor. E aí eles estão num eixozinho, né? Tem um passo a passo dessa atividade. Então ele consegue mostrar ali onde é quem é que está mais perto, está mais longe e tudo mais. Então, assim, uma atividade qual? Com pouquíssimos recursos e, por recursos muito simples, ó, só tampinha de garrafa e tal. Então a pessoa conseguiu mostrar isso daí. Então, essa é uma ideia de projeto. Outra ideia de projeto. Aí eu estava olhando aqui, tem esse sistema solar caseiro. O cara fez uma estrutura bem específica aqui. Deixa eu colocar no final. Aí tem aqui a coisinha girando, não sei o que é isso aqui, se é um arame, alguma coisa assim. E aí no final ele fez tipo quase uma, sei lá, como se fosse dois discos, né? Movimentando aqui, aí movimenta o sistema solar. Aí aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui no final, ó. Aqui é uma espécie de motorzinho e que ele vai girando, uma coisa que lembra um palito de churrasco, sei lá. Então, qual é o meu propósito aqui? Não é falar, ó, gente, a gente vai fazer esse aqui, ou esse aqui, ou esse aqui. É mostrar três propostas diferentes.
E aí ele pode até cada aí assim, aí eu separo os alunos em grupos e eles podem fazer do mesmo jeito que fez lá, que viu o projeto no vídeo, e eles podem criar algo novo. A ideia, quando você mostra projetos diferentes, é que ele se abre a várias possibilidades de ideias. Então, é nessa questão que você começa a mudar as coisas. E aí, aí beleza. Então, eu apresentei o tema, eu apresentei o repertório. Isso aí, gente, sei lá, é 20 minutos de aula no máximo, né? Não é para eu ficar falando a aula inteira, é uma parte muito inicial. E aí a gente vai para a execução do projeto. A parte da execução do projeto, se separa lá em grupos de 3 alunos, por exemplo, é com eles. Ah, como é que eles vão fazer? Como é que eles vão estruturar? Isso é o grupo que vai decidir. Isso é o grupo que vai fazer. Aí, logicamente, que você vai ver o tempo que é proporcional a essa atividade. Se você tem uma aula de 1 hora e meia, provavelmente não dê tempo, talvez precise de mais aulas. Ou então, se você quer uma aula dessa, você vai fazer uma proposta mais simples, né? Mas a ideia é fazer o mínimo, trazer o mínimo de situações onde você dá o passo a passo da atividade. E aí o seu trabalho, aí fica mais fácil compreender o que eu quero dizer com professor facilitador. O que é um professor facilitador? Professor facilitador é aquele que vai passar nos grupos e ver o andamento do projeto. O propósito do professor facilitador é destravar o aluno, desempacar o aluno. Então, se o grupo está lá fazendo nada, professor, não sei o que eu fazer. Ele vai ajudar com as ideias, ele vai perguntar o que eles tentaram fazer se o projeto travou, vai tentar trazer alguma solução ali, mas a solução é de cada grupo. E aí ele vai passando de grupo em grupo, só observando, vendo se o trabalho está fluindo, relembrando para os alunos, deixando claro para os alunos o tempo que está faltando, né? A gente falta 20 minutos, falta 10 minutos. Por quê? Porque a ideia de que o tempo está acabando, isso traz uma certa urgência. Ele ia pensar num projeto mais elaborado, já viu que não vai dar tão certo, vai ter que readaptar ali. Então, ele vai entregar alguma coisa naquele processo. E aí, é, fica mais claro que esse processo dá muito menos surto, que esse processo é muito menos estressante e que funciona. Funciona. Isso é bom, primeiramente, para o professor, porque ele consegue sim ter mais noção, né, do que está acontecendo na sala de aula, ele consegue ajudar mais cada grupo, porque cada grupo está fazendo um projeto diferente, mas com a mesma temática. Os alunos ficam mais autônomos, né, cada vez mais autônomos. E também outro fato que é essencial é que para os próprios alunos é melhor. Porque quando você abre o leque, quando você abre a oportunidade do aluno deixar a atividade, entre aspas, com o tempero dele, ele vai achar essa atividade muito mais interessante. A gente dá muito mais valor, a gente tem muito mais apreço pelas coisas que nós mesmos fazemos, mesmo que elas não sejam tão bonitas, tão funcionais assim, mas você cria um vínculo daquilo que você faz a mão na massa. Um amigo meu tava falando, e esse amigo meu nem é do mundo maker nem nada. Ele tem um filho de 3 anos. E aí ele sabe, né, que eu trabalho com maker e tal. Aí falou: fiz um projeto maker com meu filho. E aí eu, qual foi o projeto que você fez? Não, a gente fez um escudo do Capitão América de papelão e tal. E aí eu fiz com ele, a gente fez junto, foi muito legal. Mas ele, nossa, ficou muito feio, ficou muito tosco, né? Porque não é a parada dele, né? Ele não é das habilidades manuais nem nada. Ficou muito tosco. E eu perguntei: e aí, o que teu filho achou? Ele, nossa, ele adorou, ele achou muito massa. E por que que o filho dele achou muito legal?
Porque foi uma coisa que ele e o pai construíram juntos. Ele colocou a identidade dele, mesmo sendo um projeto feio. Mas é o projeto deles. Então, assim, esse processo de a pessoa tá vendo ali algo que demandou o esforço dela, aquilo vai ter um significado muito maior para ela. E então, se ela vai poder colocar da cor que ela acha interessante, da estrutura que acha interessante, a superação vai ser muito específica. Então, pode ter que um projeto lindo de um grupo em outro projeto mais tosco, mas aquele projeto que é mais tosco pode ser. Não tô falando que é regra, não, tá? Talvez nem seja a regra, inclusive. Mas pode ser que aquele grupo que estava fazendo o projeto de uma forma mais tosca e tal, ele tenha aprendido muito mais no processo. Eles tenham evoluído muito mais no processo. Porque eles tentaram e fizeram várias coisas diferentes, acabou que o resultado final não ficou tão bom assim. Mas o processo foi muito mais intenso. E aí o aprendizado aconteceu de uma forma muito maior. Então todo mundo sai ganhando. Então, como é que a gente dá uma aula maker para vários alunos sem surtar? Trazendo um repertório, uma proposta de atividade e deixando eles serem o centro do processo. E aí, se você tem 1 hora e meia de aula, é 50 minutos com os alunos produzindo. 1 hora com os alunos fazendo. E você acompanhando os grupos. E aí, é aí que você percebe, é isso que quer dizer aluno protagonista. É isso que quer dizer que o aluno no centro do processo. É isso, na prática é isso. Na prática é isso. Beleza? Com isso, resolve uma parte do problema dos alunos, né, dos vários alunos, e entra na outra questão. Tá, Luan, e a questão da insegurança? Você entender essa estrutura, inclusive, eu explico em detalhes lá na comunidade de Ensino Maker, que essa estrutura é o RCC, é Roteiro de Condução Criativa. Então, eu tenho uma estrutura bem montadinha ali de qual é a primeira coisa que você faz, qual é a segunda, quanto tempo mais ou menos você gasta em cada uma, para você estruturar a sua atividade. Aqui você já teve uma bela noção aqui. E aí, entendendo como é a estrutura de uma aula maker, você já diminui um pouco a insegurança, porque você sabe, não, a aula maker é isso mesmo. A aula maker é eu trazer uma proposta, eles vão criando, às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo. E eu vou conduzindo e facilitando esse processo, tentando ajudá-los naquele processo, mas o processo é deles. Então, entender a estrutura. Só que isso não é o suficiente para gerar segurança. Um segundo ponto para gerar segurança é buscar o domínio das ferramentas Maker. Quanto mais você domina as ferramentas Maker, mais fácil é de você trazer propostas para os seus alunos. Então, assim, beleza, eu lido com projetos de sucata. Excelente. Né? Assim, projeto de sucata geralmente é repertório, né? É você buscar ali ideias e tal, é uma vivência que você vai tendo. Mas se você começa a entender sobre a proposta de eletrônica, você sabe como é que liga um LED, como é que usa um motor, como é que você monta um circuito, você já consegue ir para um próximo passo. Ah, dá para fazer assim, dá para fazer assado. E aí, entendendo sobre programação, entendendo no que é uma estrutura condicional, o que é uma estrutura de repetição, o que é uma variável, como é que você faz uma animação, como é que você faz um jogo, como é que você conta ponto, como é que você coloca mais personagens, como é que você muda o cenário. Então, tudo isso vai trazendo mais possibilidades ainda de você conduzir, fazer outros tipos de projetos. Na verdade, é importante você saber isso para que você passe para os seus alunos e ele faça mais outros projetos. Se você começa a entender e a dominar a questão da robótica, se os seus alunos passam a entender e a dominar a questão da robótica, aumenta ainda mais o leque. Porque eles têm mais ferramentas em mãos. Então, a busca pelo domínio de ferramentas, ela aumenta bastante. Né? Ela aumenta mais o seu repertório. Só um adendo que, tipo assim, é interessante, principalmente para quem está no início, né? Nunca fez ou que está iniciando atividades maker. Não estou querendo dizer que você só pode dar uma aula maker se você souber programação, eletrônica, robótica e tudo mais. Não. É uma coisa que tem que ficar no seu radar para você ir se aprimorando.
O que me leva ao terceiro tópico, para como eliminar a insegurança. Talvez uma das partes mais importantes, que é entrar no campo de batalha. O que eu quero dizer com entrar no campo de batalha? Existe talvez ali uma coisa que é muito forte, principalmente com relação aos professores, que é uma busca até desenfreada e desproporcional pelo conhecimento. Então, assim, a gente quer sempre fazer uma nova capacitação, uma nova pós-graduação, um mestrado. Você fala, não, se eu fizer um mestrado sobre Maker, aí eu vou dominar o Maker. Você pode fazer um mestrado sobre Maker, nada de errado com isso, bem legal, faz lá um paper, faz uns artigos, faz a sua dissertação, faz a sua tese. Mas não é esse o grande fator que vai te tornar um bom professor ou uma boa professora maker. Não é isso. O que vai te tornar um bom professor ou uma boa professora maker é entrar no campo de batalha, é realizar as atividades com os alunos, é começar até mesmo antes de estar pronto. Não é buscar mais uma capacitação de 5 anos para você começar a realizar as atividades. Você vai aprender no processo. Aqui você já tem uma ideia de como é a atividade. Você leva a proposta para os alunos, traz um repertório, tenta conduzir as atividades e facilita o processo. A ideia é essa. Só que você vai refinando, você vai depurando esse processo. E esse refinar, esse depurar, não é lendo livro. Imagina que você quer nadar. Você acha que você vai ser um ótimo nadador? Você nunca aprendeu, nunca nadou. Você vai ser um ótimo nadador lendo livros de natação, vendo vídeos do Michael Phelps. Se não, eu não sei se vocês viram isso, né? A única pessoa que consegue ver uma coisa e aprender a nadar é o Pablo Marçal, né? Não sei se vocês já viram o vídeo do Pablo Marçal, né? Que é o coach que o pessoal fala. Que, não, aí eu ia nadar no triatlo. E aí, ué, eu sou 70% água. Contratei os melhores caras do teatro, no outro dia a água e eu era um e não sei o quê. Uma história muito doida. Gente, depois vocês procuram essa história aí. Pablo Marçal, natação, alguma coisa assim. É um trem doido. Aí o cara, não, e um dia eu virei mestre da natação. E só vale pro Pablo Marçal. Pros meros mortais, a gente tem que ir, dar a nossa aula, errar o processo, pensar de novo. E aqui os conteúdos, as lives, os conteúdos da comunidade de ensino Make, eles só vão fazer mais sentido à medida que você vai dando as aulas. Você fala, aquela sacada que o Luan falou, aquele ponto que ele falou, que parecia uma coisa boba, agora fez muito sentido. Realmente aconteceu tal coisa na minha sala de aula. E então, comece antes de estar pronto, não precisa ultracapacitar. Você vai, muitas das respostas virão quando você faz. É a mesma coisa com a tua aula. Você que é professor de qualquer conteúdo. A primeira vez que você deu aula, você formou lá 5 anos, 4 ou 5 anos na tua matéria. Se eu pudesse chutar, eu diria que a tua primeira aula foi ruim. Muito provavelmente a sua primeira aula foi ruim. Ou então não foi a sua melhor aula. Pode ter sido uma aula razoável, mas não foi a sua melhor aula. Porque você vai depurando, você vai aprendendo, você vai se especializando no processo. E é aí que vem a segurança. E assim, dias bons, dias ruins de aula, de projetos, de dias que os alunos não engajaram, dia que as atividades não fluem, acontece com todo mundo. Acontece, vamos supor, eu estou há quase 10 anos na verdade, vai fazer 10 anos. Já dei várias aulas, já dei aula para infantil, já dei aula para ensino médio, capacito professores. Vez ou outra, quando eu entro em sala de aula, eu apanho. Os alunos não fazem, a coisa não engaja, a parada não engrena, porque a gente está em constante aprendizado. E aí eu vou pensando uma nova situação, uma nova perspectiva.
Só que vai diminuindo. Os dias ruins vão diminuindo. No começo a coisa é mais atribulada. Mesmo acontecendo problemas depois, esses problemas vão diminuindo. Você vai entendendo mais a estrutura, vai entendendo mais o processo. Você vai criando gosto, porque quando você entra pouco ou nunca fez atividade, você tem pouca confiança. Você não teve as suas primeiras vitórias, você está se questionando, cara, será que os meus alunos vão fazer mesmo? Será que eles vão realizar atividade? Será que vai dar certo? E aí você vai passando por situações surpreendentes. Você vai colecionando histórias surpreendentes. Caramba, teve um aluno que eu não esperava e ele fez um trabalho incrível, passou lá várias horas em casa, fez um projeto, falou com o pai, falou com a mãe. Cada vez é mais comum essas histórias aparecerem. Só que essas histórias só vão aparecer se você se dispor a dar os primeiros passos. Então, não espere estar ultra capacitado para dar aulas, para estar pronto. Bom, o que me leva ao último tópico, que é como eu consigo ter ideias de projetos. Bom, como é que eu consigo ter mais ideias de atividades? Como é que eu faço e tal? Primeiro passo, você deve estar no grupo do WhatsApp, né? No grupo do WhatsApp eu tenho um projeto chamado Projeto Todo Dia. Todo dia eu estou compartilhando um projeto. Uma ideia de projeto que eu achei na internet, um passo a passo, às vezes um projeto do próprio curso. Todo dia. Então, assim, isso aí já é um exercício de ideias e propostas de atividades que você pode fazer, né? De coisas, de pílulas. Ah, Luan, mas você só, sei lá, estou mandando muito projeto de ciências, você é um professor de artes. Olha o projeto, né? E à medida que você vê no projeto, ele vai dando outras ideias. Então, por exemplo, eu estou aqui no projeto do Sistema Solar. Quando eu acho o projeto do Sistema Solar, o YouTube me mostra mais 20 projetos sobre o Sistema Solar. Cara, começa a exercitar esse processo de ver os projetos, de ver as criações. O Pinterest é excelente para isso também, o próprio Instagram. O meu perfil é um que faz isso, mas existem vários outros perfis que fazem isso. Então, bota isso no seu radar, né? Você precisa encher o seu repertório. Esse seria um primeiro passo, né? Quanto mais você buscar, quanto mais você se dispor a isso, mais ideias você vai tendo de propostas, de situações, ou então você vê uma coisa, qualquer coisa no seu dia a dia, cara, como é que essa coisa funciona? E entendendo como as coisas funcionam, você começa a adaptar e pensar em atividades para a sua realidade de sala de aula. Outra fonte de ideia é o ChatGPT. Se eu colocar assim, ideias de atividade maker para física, para português, cara, ele dá umas ideias boas. Tem umas ideias que são um pouco inviáveis e tal, mas o ChatGPT dá ideias boas. Várias ideias, inclusive, vieram do ChatGPT, do que eu uso em sala de aula. Então, usar a tecnologia ao seu favor. Outro ponto importante, que eu já falei, né? Se aprimora nas atividades maker. Se você entende mais sobre o Scratch, você vai entender várias ideias de que você pode fazer. Se os seus alunos entendem mais sobre o Scratch, você vai ter mais ideias do que pode fazer. A mesma coisa com a robótica, a mesma coisa com a eletrônica. Confie nas ideias dos alunos. A gente, né? Quando eu digo a gente, assim, a maioria dos professores tem uma desconfiança, fala assim, os meninos não vão fazer, os meninos não conseguem. E às vezes eles dão uma travada, principalmente no início. Mas assim, a imaginação dos meninos, principalmente quando eles começam a desenvolver, vai ficando muito forte. Inclusive, assim, quem é muito bom de imaginação são os novinhos. Às vezes você dá, eu quero fazer um carrinho de sucata, você quer fazer do seu jeito, ele já pensou 30 ideias diferentes. Porque eles têm uma abertura à imaginação muito maior, né? Inclusive, acaba que nós somos tolhidos mesmo, né? Ao longo da nossa jornada com relação à imaginação e tal. Mas eles são muito fortes nisso. Então, às vezes, nem é sobre você trazer a ideia. É perguntar como é que vocês fariam tal coisa? Como é que vocês acham que a gente pode fazer isso? Como é que vocês resolveriam tal situação?
e as ideias vão surgindo. E deixa eles construírem, dá um pouco de tempo, dá um pouco. Às vezes você pensa assim, cara, isso aqui não vai dar certo. E aí, nessa situação, você tem duas opções, que eu acho interessante, né? A primeira, na verdade, você é interromper. Não, não, isso aqui não vai dar certo e tal. Mas deixa ele fazer. Deixa ele fazer. Nessa situação, quando você deixa ele fazer, pode acontecer duas coisas. A primeira é dar errado. E aí ele vai entender por que deu errado, porque ele foi, ele tentou, não é porque é uma pirraça e tal. Ele viu porque, ele entendeu o fundamento porque aquilo deu errado. E a segunda é que às vezes pode dar certo. É que às vezes pode dar certo. E você, nossa, não esperava, ele tentou de um jeito e aquilo. É até um crescimento para você mesmo. Nossa, existe mais uma possibilidade que eu não tinha enxergado. Então, confie nas ideias dos seus alunos. E tem uma curadoria de projetos maker. Por exemplo, na comunidade, né? Eu falo para quem está na comunidade todos os dias, eu tenho uma curadoria de mais de 100 projetos. Inclusive, vários desses do sistema solar que eu estava mostrando para vocês, vêm da curadoria. Então, tem atividades de nível difícil, nível fácil e tudo mais, são mais de 100 projetos. Então, você não precisa reinventar a roda. Se você é da comunidade, cara, entra lá, olha a curadoria, né? Faz uma cópia do arquivo que você pode usar os filtros, né? Ah, eu quero uma atividade de matemática, eu quero uma atividade de física, eu quero uma atividade de sucata, eu quero uma atividade de eletrônica. Aqui, ó, são literalmente mais de 100 e eu sempre vou alimentando com mais propostas de atividades. Então, você não precisa ficar reinventando a roda aqui. Cara, não tem como. Não tem como você falar, não tem ideia do que fazer. São 120, não é possível que não tenha uma que se adapta à sua ideia. Ou então uma que vai te inspirar no tema que você quer trabalhar. Porque tem tudo quanto é conteúdo aqui. Então, é, é isso que tem que ter no processo de vocês. A Alan está perguntando aqui, né? Como é que eu tenho acesso à comunidade? Ó, Lana, tá, deixa vou responder essa pergunta aqui, pronto, já aproveitando aqui. Como é que é o acesso à comunidade Ensino Make? Eu vou deixar aqui embaixo o, o link da comunidade. É esse link aqui, ó. E aí, esse link que eu acabei de passar para vocês. Nessa página aqui, tem toda a explicação, aí tem uma aula que é bacana de ver, e tarará. Eu explico sobre toda a proposta. E aí aqui você clica nesse botão azul, coloca o seu e-mail e tal, e aqui você vai fazer a compra, né? 12 vezes de 52,62 ou 497 à vista, beleza? Então, no momento que você preencheu isso aqui, você pode pagar por Pix, no cartão de crédito pode parcelar, no Pix pode pagar à vista. E aí, no momento em que você efetua o pagamento, sei lá, no máximo em 5 minutos, você recebe seu login e senha para acessar a plataforma. Aí lá na plataforma tem as videoaulas, onde eu explico as coisas, onde eu mostro a curadoria de projetos, enfim. Então aí você vai tendo acesso à comunidade, beleza? Qualquer dúvida que você ainda tiver, pode me perguntar sobre a comunidade e tal. Que a comunidade é o maior atalho ali, né? E não um atalho no sentido ruim, né? É um atalho no sentido de otimização mesmo. De como fazer parte, de como você otimizar suas atividades maker. Não é só conteúdo que a gente tem lá, né? Além de ensinar projetos sucata, eletrônica, programação em robótica, além da curadoria de 100 projetos, tem nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo que vocês podem interagir. Tem desafios, né? Os desafios são momentos ali em que eu instigo vocês a realizarem atividades. Cara, quanta gente fala assim, poxa, se não fosse o desafio, eu não tinha me empenhado no projeto de eletrônica, projeto de programação e tal. Porque muitos cursos online é só conteúdo e vai embora, né? Na comunidade de ensino maker, não. Na comunidade de ensino maker eu estou sempre perturbando vocês
para que eu quero que vocês executem. Eu quero que vocês não só assistam às aulas. Meu objetivo não é fazer você ter ali, você colocar no seu currículo, tenho mais 50 horas de aula. Eu quero que vocês se tornem professores maker. Eu quero que vocês vivenciem aquilo que eu estou falando, de ter um aluno vidrado, assim, caraca, professor, nossa, sua aula é mais esperada, não sei o quê. Porque o maker, ele tem essa capacidade. Ele tem essa capacidade de se conectar mais com os alunos, com as ideias deles, que faz eles se empenharem mais. Quantos alunos que são muitas vezes considerados assim, isso aqui tá perdido, isso aqui já era. E aí esse aluno na atividade maker voa. Porque muitas vezes esse aluno que tem um perfil de aluno mais agitado, aluno bagunceiro, são alunos mais que precisam mais colocar a mão na massa, que não dá para ter só um modelo de aula passivo, que ele precisa canalizar o conhecimento dele de uma maneira diferente. Então esse é o propósito ali, né, das atividades maker. E eu sempre estou instigando vocês a realizar isso, beleza? Então, pessoal, é isso. Queria trazer, né, como vocês resolvem esses principais desafios de vocês, né, de como melhorar a, o repertório de projetos, como é que vocês conseguem mais segurança, como é que vocês conseguem lidar com vários alunos, que são passos essenciais aí para vocês iniciarem e se aprimorarem nas atividades Maker, beleza? Alguém tem dúvidas, observações, mais alguma coisa antes da gente encerrar oficialmente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Beleza, então. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no WhatsApp. Eu estou respondendo todo mundo, beleza? Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Até mais, grande abraço e até a próxima.